Olá, turma! Vamos então para mais um conteúdo. Na nossa última aula, nós falamos sobre a Primeira Guerra Mundial. E a gente vai falar agora do chamado período entre guerras, tá? Entre guerras por quê? Nós vamos comentar agora o período que existiu entre o término da Primeira Guerra Mundial, que nós já verificamos, e a Segunda Guerra Mundial. É um período extremamente importante, pessoal, porque através dele, vocês vão perceber que a Segunda Guerra Mundial que vai acontecer depois, ela é quase uma continuação da primeira, tá? Então, é o seguinte, a Primeira Guerra Mundial, vocês viram, ela dividiu a Europa e vai agregar outras partes do mundo em dois blocos, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, tá? A Entente estava ali formada pela França, pela Inglaterra, pelo Império Russo, até então era um império, e a Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. No correr da guerra, a Itália passou para o outro lado, mas já não resolveu. Em 17, um ano antes de acabar a Primeira Guerra, os Estados Unidos entraram e isso foi bem marcante para o rumo da guerra. Muito bem, a guerra terminou, venceu a Tríplice Entente, o lado da França, Inglaterra e Império Russo, apoiado pelos Estados Unidos, como era de se esperar. Porém, vencer a guerra não significou totalmente benefício para esses territórios, pelo menos não de imediato. Então vamos lá. O período entre a Segunda Guerra Mundial, ela vai começar lá em 1939. Então foram 20 anos entre uma guerra e outra, né? Esses 20 anos eles tiveram 3 momentos marcantes, nós vamos ver 2 deles agora. Então, primeiro, os 10 primeiros anos logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, portanto de 1919 a 1929. Vamos ter a seguinte situação, e aí a gente vai comparar a Europa, o continente europeu, com os Estados Unidos, tá bom? Europa. A Europa estava em estado de destruição. Mesmo os países que tinham vencido a guerra, eles não estavam numa condição legal, tá? A Alemanha, que perdeu, tinha pagado uma indenização enorme para esses países, mas isso não era suficiente para consertar o estrago de 5 anos de guerra. Então, a condição da Europa, nesses 10 primeiros anos, logo após a guerra, quase todos esses 10 anos, foi o quê? Destruição mesmo, material. A maioria das grandes cidades estava assim arrasada, estava destruída, a economia muito bagunçada, né? Os lugares foram completamente destruídos, além da perda humana, tá? Essa destruição também chega no lado humano. A baixa populacional era enorme. E como os homens que iam para a guerra, significa que faltou gente no mercado de trabalho. É nessa época que muitas mulheres vão começar a ocupar postos que antes eram tipicamente dos homens. Uma outra condição vai ser de crise e desemprego, é evidente, né? Muita coisa foi destruída, então faltava trabalho, faltava emprego e logo isso vai fazer com que a crise vá ganhando aquele efeito dominó. E uma crise política. Por que uma crise política? Principalmente nos lugares que perderam a guerra, os participantes que perderam, sobretudo ali a Alemanha e a Itália, as pessoas vão começar a questionar o seu governo. Olha, esse governo é ineficiente, né? A gente não conseguiu ganhar a guerra. Então, alguns governos que estavam tendo já uma inclinação democrática começam a ser questionados. Isso vai ser uma porta aberta para os regimes totalitários que a gente vai estudar numa outra oportunidade. Então, a condição da Europa como um todo, sobretudo ali da Europa Central, que envolvia França, Inglaterra, Espanha, até parte do Império Russo, Alemanha e Itália, a condição dessa parte da Europa era muito precária nesses primeiros anos logo após a guerra. Enquanto isso, aqui do outro lado, na América, os Estados Unidos viveram um período de enorme prosperidade. Por quê? Lembra que a estratégia dos Estados Unidos foi só entrar no conflito um ano antes dele acabar? Entrou no final. De modo que a perda humana que os Estados Unidos sofreram foi muito pequena, a perda de soldados. O investimento econômico foi grande, mas não foi tão imenso quanto o da Europa. E mais uma outra situação. Aqui na América, lá dentro do território dos Estados Unidos, não houve conflito, então não houve destruição material. Então, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vivem os chamados anos felizes.
surgiu uma expressão que se chamava American Way of Life, o estilo de vida americano. Os Estados Unidos têm um boom industrial, ou seja, a indústria americana cresce pra caramba. Antes da guerra, ela era uma indústria que dominava a América, agora ela vai atingir a Europa, que era a grande proposta, o grande objetivo dos Estados Unidos. Então, o que vai acontecer? A indústria da Europa está destruída, não tinha nem bem lugar, e aí os europeus são obrigados a comprar os produtos industrializados, fabricados pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos crescem um horror no sentido das vendas, né, das exportações, é o boom industrial. Junto com isso vem um avanço tecnológico enorme lá nos Estados Unidos, né? A gente vai ter desenvolvimento do rádio, a gente vai ter surgimento do cinema, né? Então, tecnologicamente, aí, eletrodomésticos, um monte de coisa. O estilo de vida americano era o quê? Era o estilo de vida consumista, né? Era quem tinha o eletrodoméstico, era quem tinha tudo que era de ponta, né? Para aquele momento, é quem tinha uma vida social agitada. Então, os Estados Unidos vivem esse momento aí dos chamados anos felizes para eles. E eles vão dominar o mercado mundial. Eles já estavam dominando o mercado aqui na América e vão dominar o mercado mundial. Essa era a meta dos Estados Unidos quando eles entraram na Primeira Guerra, e eles vão atingir isso. Isso aí, então, 1919 a 29. Europa em crise, Estados Unidos em alta. 10 anos depois, portanto, em 1929, nós vamos ter uma inversão dessa situação. Ora, a indústria da Europa não ia ficar quebrada a vida toda, os europeus iam ter que se recuperar. E é isso que vai acontecer a partir de 1928, mais ou menos. O fato é que quando chegamos em 29, a indústria europeia tinha se recuperado. 10 anos depois da guerra, os países europeus já estavam equilibrados economicamente, conseguindo produzir novamente nas suas indústrias, ou seja, sem depender de comprar dos Estados Unidos, tá? Essa recuperação econômica deu aos europeus, portanto, uma autonomia industrial. A crise política em alguns lugares continuava, tá? Aquela indecisão de mantemos regimes republicanos, democráticos, implementamos ditaduras, essa é uma outra parte da história. Politicamente, então, a situação na Europa não era legal, mas economicamente era muito próspera. Tá? A Europa conseguiu se recuperar dos prejuízos da guerra. Como é que isso vai respingar aqui nos Estados Unidos? Qual era a maior fonte de lucro da indústria americana? Vender para a Europa. Se a indústria da Europa se recuperou, se a agricultura da Europa se recuperou e eles não precisavam mais comprar dos Estados Unidos, o que vai rolar? Os Estados Unidos agora que vão entrar em crise. Porque o mercado americano ficou tão empolgado, né, os produtores, os industriais, que foram produzindo, sem contar com essa situação. Um dia a Europa se recuperaria, e foi o que aconteceu. Então, a primeira coisa que vai acontecer nos Estados Unidos, uma crise agrícola. Por que uma crise agrícola? Uma crise de superprodução, tá? Os produtos da agricultura americana que eram exportados para a Europa não mais foram. Então, quando o produto sobra, quando tem demais, o preço dele cai. Se o preço cai, é aquela bola de neve, né? Vai tendo todo um problema. A crise da superprodução também vai atingir a indústria, vai atingir as cidades. Se a indústria não vende, acumula um monte de produto. O que ela vai fazer? Não precisa produzir tanto, vai demitir. Se demite pessoas, você tem pessoas desempregadas, não estão ganhando dinheiro. Se as pessoas não estão ganhando dinheiro, elas não podem comprar. Se elas não podem comprar, mais acúmulo na indústria, aquele, né, efeito cíclico ali, ó. Quanto menos emprego, menos compra, mais demissão. E aí, mais demissão, menos dinheiro, menos compra. É aquele efeito horrível. E aí, o que vai acontecer? Em 1929 tem a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O que é Bolsa de Valores, gente? É o lugar que controla a questão do câmbio, né? Ele controla toda a relação de dinheiro que entra e que sai do país, a moeda, o nível de valorização da moeda, tá? De modo que o dólar vai ter uma queda absurda, muitas empresas vão falir, vão quebrar, por conta da pouca produção, das demissões. A indústria automotiva, por exemplo, vai ter aquele monte de pátio cheio de carros sem poder vender, tá? E várias outras indústrias. Então, houve uma especulação, né? Chegou um ponto que alguns produtos estavam sendo vendidos num preço muito alto. E aí, quando a Europa se recupera, que ninguém precisava comprar mais aqueles produtos, há esse cenário de crise. Então, essa foi a inversão, ó. Os 10 primeiros anos, logo depois da guerra, Europa em crise, Estados Unidos em alta. A partir de 29,
inverte-se. A Europa se recupera e os Estados Unidos entram em crise. Essa crise, gente, ela vai respingar no mundo todo, sobretudo aqui no continente americano, inclusive em nós brasileiros. Na época, nós vendíamos muito café aos Estados Unidos. E aí eles não podiam mais comprar da gente. Quando entraram em crise, o café do Brasil vai sobrar. Para vocês terem ideia, o governo brasileiro comprou café de alguns produtores para não deixar em prejuízo, usar dinheiro público para comprar. E sacas de café no Brasil foram queimadas porque não foram vendidas, porque o maior comprador é os Estados Unidos. Esse cenário de crise dos Estados Unidos vai durar de 1929 até mais ou menos 1936. Os governos tentaram reverter e não conseguiam. Eis que em 1930, aí sim, uma imagem bacana para a gente retratar a crise de 29 lá nos Estados Unidos. O cara tá dizendo aí, ó, vendo esse carro por $100, perdi todo o meu dinheiro nas ações ou nos investimentos, alguma coisa desse tipo. As pessoas entraram num desespero tão grande que assim, as coisas perderam completamente o valor, a moeda americana caiu demais. E aí em 1936, é eleito o presidente Franklin Delano Roosevelt, e ele vai encontrar um caminho para resolver a crise. Foi um plano econômico chamado New Deal. Esse plano, na verdade, foi projetado por um economista britânico, John Maynard Keynes. E o Roosevelt comprou esse plano aí desse britânico, e vai botar para funcionar lá nos Estados Unidos para recuperar a economia. O que era recuperar a economia? Ter dinheiro circulando no mercado, mas um dinheiro que valesse, que $1 tivesse um poder de compra maior do que o que tinha naquele momento. Então esse plano, o New Deal, ele vai envolver o quê? Obras públicas. O governo fazia muitas obras, calçamento de rua, chafariz, construção de estrada, isso e aquilo. Todo tipo de obra pública para quê? Empregar aquelas pessoas que tinham sido demitidas do setor privado, das indústrias que faliram, tá? Segunda opção do New Deal, Seguridade Social, pagar uma espécie de um auxílio, alguma coisa, para quem tivesse desempregado, para que pudesse ter poder de sobrevivência e de compra e pudesse voltar a movimentar a economia. Empréstimos para quem? Para as empresas, para elas não irem completamente à falência, ou para agricultores conseguirem recuperar prejuízos. E o estímulo agrícola. O que foi esse estímulo agrícola? Ele foi um negócio estranho, parece esquisito. No início, o que o governo fez? Destruiu estoques agrícolas. Por quê? Meu Deus, que loucura. Não. Destruir porque quando tem muito de uma coisa, o preço cai. Então destruiu, estimulou uma nova produção para que então viesse com um preço mais razoável e pudesse dar lucro para aquelas pessoas. Então essas foram as ações do New Deal e deu certo. Aí lá a partir do finalzinho, lá 1936, 39, acho que o Roosevelt entrou um pouquinho antes, falei mentira. Ele entrou em 30 e um pouquinho. Em 36 ele já estava conseguindo recuperar a economia, de modo que os Estados Unidos vão encerrar a década de 30 também recuperados. Então o que a gente tem no final dos anos 30, tá? A Europa, que já havia se recuperado economicamente, mas continuava com disputas políticas internas, aquelas que já existiam desde antes da Primeira Guerra, por territórios, questões políticas, né, decisões sobre os governos. E os Estados Unidos também recuperados da crise que teve em 1929 e agora na disputa internacional. Que disputa é essa? Disputa pelo mercado, pelo domínio econômico mundial. Essas disputas, gente, lá da Europa e já envolvendo os Estados Unidos, são o cenário perfeito para começar a Segunda Guerra Mundial, junto com outro acontecimento que a gente vai estudar mais adiante, tá? Então isso aí foi o chamado período entre guerras. Primeiro momento, Europa em crise, Estados Unidos muito bem, depois a inversão, a Europa se recupera, os Estados Unidos entram em crise, e um terceiro momento que é a recuperação dos Estados Unidos, todo mundo fica bem economicamente e vai agora começar a disputar quem manda no comércio mundial. Ok? Abraço!